que eles querem? Livrar a cara do Bolsonaro. Zuco, deixa eu te contar. Vocês falam muito das senhoras que protestaram, tem gente presa. Tem 140 pessoas presas, a maior parte das pessoas já estão liberadas. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês só querem livrar a cara do Bolsonaro. Vocês não estão preocupados com essas pessoas. Tanto é que Fux condenou 400 dessas pessoas. Disse que era organização criminosa. Condenou agora o ajudante de ordens. Mas livrou a cara de quem? Do Bolsonaro. Só do Bolsonaro. Fux condenou aquela turma. Vocês estão pedindo anistia? Eduardo Bolsonaro, quando a Polícia Federal revelou aquelas gravações do Eduardo Bolsonaro com o pai dele, estava Eduardo Bolsonaro dizendo: olha, eu sou contra o Anistia Light, que tire aquele povo, que a gente vai queimar um cartucho com os Estados Unidos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é um papelão, tem um julgamento em curso. Sabe o que é que os ministros supremos já disseram? Que anistia. Veja a aula que o deputado Zuco do PL vai dar agora, um esculacho de aula de direito constitucional no deputado do PT, Lindinho, da Odebrecht. Veja, não perca. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dino, na data de ontem, estavam nervosos, em momento com raiva, brincando um julgamento que sim deveria ser feito na primeira instância ou pelo pleno, falando em patetas, em Mickey, em cartão de crédito, dizendo que não tem medo do Twitter. Olha o padrão dos juízes que antecederam o ministro Fux, que inclusive está até agora, que deixou claro que montou uma equipe com argumentos técnicos, que trouxe elementos, um verdadeiro jurista. E é importante salientar, que o deputado Lindbergh não comentou, a incompetência absoluta da primeira turma. Isso traz uma insegurança jurídica enorme. Já vi vários movimentos dos advogados de defesa trazendo, inclusive, essa peça para problemas posteriores. E eu lembro, o colega, que inclusive o ex-presidente, ou melhor, o presidente Lula, foi preso e solto em função de um erro de foro. Então ele está diante, ele estava sendo condenado em primeira instância, depois foi condenado por vários juízes em segunda instância. Então nós estamos diante de uma aula jurídica. Essa questão da primeira turma, eu não tenho dúvida, uma primeira turma contaminada de ideologia. Ministro Flávio Dino, que tem a sua vida clara, né, numa esfera, numa ideologia de esquerda. Ministro Zanin, advogado do presidente Lula, que ganhou como prêmio a sua indicação. Ministro Alexandre de Moraes, que foi vítima e é julgador. Como se pode analisar, em termos jurídicos, essa primeira turma? Por isso que nós temos uma incompetência absoluta e esse julgamento tem que ser anulado imediatamente. O deputado Lindbergh sabe, ele acompanha na reunião de líderes. Nós tínhamos um momento a assinatura, 290 assinaturas de parlamentares, ou seja, a maioria já da Câmara. Depois conseguimos também o apoio da maioria dos líderes. Então, esta pauta está madura e precisa ser enfrentada. Ninguém está pedindo para que seja aprovado a anistia. Nós estamos pedindo para que seja pautado a anistia. Cabe ao Congresso, aos representantes do povo. O deputado Lindbergh representa a sua ideologia, nós representamos a nossa, e tem outros parlamentares que querem superar essa matéria. E eu lembro que a anistia, ela é necessária, ela não é só importante como um dever moral, como jurídico. Importante salientar, em 79 foi anistiado crimes, que eu poderia citar com toda a tranquilidade. Rui Falcão, presidente do PT, envolvido em atos de guerrilha, a ex-presidente Dilma Rousseff, em possível assalto a banco, o Zé Dirceu, num possível sequestro de embaixador. Crimes foram feitos e a anistia foi votada. Eles estão anistiados, muitos inclusive voltaram ao poder. Agora, por que não anistiar pessoas que estavam no 8 de janeiro e que estão hoje, gente, numa cela de 3x3 com traficantes, com faccionados, com homicidas? É impressionante, mulheres, idosos em regime fechado, sem o devido processo legal, sem a ampla defesa.
E o ministro Fux falou: golpe sem um governo deposto, golpe sem armas. Então essa narrativa da esquerda caiu por terra hoje. Não existe mais essa teoria. Eles tentaram forçar, eles botaram o principal ministro deles, não é o da Fazenda, Desenvolvimento Econômico, o principal ministro é o Sidônio, o marqueteiro. Por isso que eu digo, a anistia tem que ser votada imediatamente. Se um criminoso pode ter anistia, por que o homem, a mulher do batom, o pipoqueiro, ou quem vendeu do doce não pode? Então vocês viram aí esse debate, a gente fez um corte aqui dos melhores momentos, mas o deputado Zucco mostrando que a anistia vem ganhando força, ainda mais com o voto do Fux, né? Que foi contra toda essa narrativa golpista, ou seja, ele foi para anular o processo do golpe, porque viu que não existe ligação do Bolsonaro com 8 de janeiro. Bolsonaro estava na Flórida, nos Estados Unidos, longe do 8 de janeiro. E não existe ligação de Bolsonaro no golpe do 8 de janeiro. Como é que ele vai dar um golpe estando nos Estados Unidos? Entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi tudo forjado pela esquerda. Eles querem enquadrar o Bolsonaro para retirá-lo da corrida presidencial de 2026, 2030 e daqui por diante. Só em 2060 que ele vai poder concorrer com 108 anos de idade. Então a gente viu a narrativa que não se sustenta do Lindinho, o Lindenberg Farias, que é um militante da esquerda, do Lula, e o deputado Zucco ensinando, dando uma aula de direito e mostrando a fragilidade desse fantasioso golpe e do erro, das ilegalidades de Alexandre de Moraes, de Flávio Dino, de Zanin, de Carmen Lúcia, de todos esses da primeira turma que são suspeitos de julgarem o Bolsonaro. Por quê? Porque eles são políticos partidários. Um juiz, na lei da Loman, da magistratura, disse claramente na lei que ele não pode ter partido político. Mas o Alexandre de Moraes, ele apoia o PT. O Zanin foi o advogado do Lula, né? A Carmen Lúcia foi colocada pela esquerda. O outro, Flávio Dino, demonstrou claramente que o Bolsonaro é um diabo, numa fala dele passada. E é um comunista de pé roxo, declarado. Então como é que pode essas pessoas que existe a parcialidade, né, um poder político e partidário, elas possuem um lado que não poderiam possuir como juízes, mas possuem? Como é que elas vão julgar o Bolsonaro, a oposição? Claro, inventaram uma série de narrativas dizendo que existiu um golpe no Brasil. E não é isso, como o Zucco disse. Velhinhas, pessoas em celas comuns, né, ali na Papuda, em outras carceragens, que estão pagando pão com o diabo amassou sem ter cometido nenhum crime. Pipoqueiros, vendedores de algodão doce, aquela que escreveu Perdeu um Mané de Batom, e entre outras senhoras com doenças, comorbidades, e nunca tiveram passados na polícia de roubo, de assalto, de nada. A anistia de 78 livrou a Dilma, a ex-presidente, que continua na política, nos cargos públicos, de assalto em banco. José Dirceu, que fez sequestros e ainda opera no Brasil, né? A gente sabe disso. Então todos eles estão aí livres, leves e soltos, e agora não querem dar anistia para Bolsonaro, que nunca roubou um relógio nem uma joia, que a gente sabe que foi tudo narrativa, mentira dessa turma. E esse pessoal que está preso, mulheres, idosas, professores, doutores e pessoas já morreram na cadeia, como o Clesão, entre outros, que eles abafam muito os casos, já morreu muito mais gente, mas eles não revelam. Então a gente vê que é preciso passar a anistia para a pacificação do Brasil e livrar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Ele precisa concorrer em 2026 como presidente, porque o povo, a democracia, a vontade popular, quer o Bolsonaro de volta na presidência. Essa é a verdade, entendeu? Então é isso que está na pauta e ela está ganhando força. Hoje, dia 15 de setembro, está saindo notícias, novas notícias, de que a anistia vai ser pautada a qualquer momento no Congresso Nacional por Hugo Mota, na Câmara dos Deputados. E vai passar, porque
porque é a maioria dos deputados federais que estão apoiando a anistia, porque sabem que é necessário. O que estão fazendo com Bolsonaro é uma covardia, e ele está ganhando mais força política. Os apoiadores estão se multiplicando, né, conforme gafanhotos no deserto. Eles estão se multiplicando porque o que eles estão fazendo com o Bolsonaro é perseguição política. E o Donald Trump vai sancionar o Brasil com mais sanções para novos ministros, políticos, delegados da Polícia Federal, serão todos sancionados. É isso que muitos estão dizendo, e até saiu pela boca do secretário Marco Rubio, abaixo de Donald Trump. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a anistia é o único negócio, a única ferramenta para resolver o problema do Bolsonaro e de todos os inocentes presos no Brasil. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é